José, um idoso em desespero, enfrentava um enorme desafio ao tentar sacar seu dinheiro para salvar sua esposa doente. Quando tudo parecia perdido, um policial decide intervir, mudando suas vidas para sempre. Quais ações simples podem transformar situações difíceis em momentos de esperança e solidariedade? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. José estava irritado, frustrado e preocupado. Ele precisava conseguir o dinheiro, mas ninguém o ouvia. A função do banco era dar-lhe dinheiro, afinal, era seu. Como poderiam dizer que não havia jeito de conseguir? Ele precisava daquele dinheiro. José, um homem de 92 anos, estava muito emocionado e zangado. Sua esposa dependia dele, e ele não podia voltar para casa sem aquele dinheiro. O caixa tentou explicar novamente que não podiam dar-lhe o dinheiro, pois seu documento de identidade estava vencido. Eles não podiam entregar dinheiro sem documentos válidos. Era verdade que podiam ver que era a mesma pessoa, e o documento tinha vencido apenas uma semana antes. No entanto, as mãos deles estavam atadas pelas políticas do banco, que exigiam um documento de identidade válido para qualquer saque. Eles queriam ajudá-lo a retirar dinheiro, mas José também não confiava em máquinas e nem possuía cartão bancário. Mesmo assim, sem a identificação, não poderiam emitir um novo cartão. Sem permissão para sacar dinheiro do caixa, ele não teria dinheiro para comprar nada. Ele estava ficando muito nervoso e assustado, com lágrimas nos olhos. Quando um dos gerentes do banco se aproximou e tocou seu ombro, José se enfureceu, começou a gritar e até a empurrar as pessoas. Seus níveis de estresse estavam altos, e o velho estava completamente descontrolado. Continuava a gritar que não podiam ficar com seu dinheiro, pois precisava dele. A situação estava ficando feia. O segurança se aproximou e segurou José pelos ombros, então o retiraram do banco e disseram que ele só poderia voltar quando tivesse uma identificação adequada. Eles não entendiam o quão desesperado ele estava. Para eles, ele era apenas uma pessoa idosa exagerando. Não sabiam dos motivos reais, de seu medo e sua preocupação. José voltou a bater na porta, exigindo entrar. Foi então que o banco chamou a polícia, pois não queriam causar problemas ao velho, mas estavam preocupados que ele se tornasse um perigo para si mesmo. Estava tão enfurecido que poderia se machucar. Um policial chamado Carlos estava por perto quando recebeu a chamada. Estava quase terminando seu turno, mas ao saber que era um idoso em apuros, decidiu verificar. Ele havia trabalhado a noite toda, mas estava mais perto do banco e tinha tempo para lidar com a situação com a maior delicadeza possível. Só podia esperar que o idoso visse da mesma maneira. Carlos correu para o banco o mais rápido que pôde. O que viu o impactou. Um idoso batia com o punho nas portas do banco, estava vermelho e com lágrimas nos olhos, suplicando para que abrissem as portas e o deixassem entrar. Era um espetáculo terrível aos olhos. Carlos sabia que teria que fazer tudo para acalmar aquele homem, pois temia que ele tivesse um ataque. Não podia agitá-lo ainda mais, precisava chegar ao fundo da questão. Assim que o velho viu o policial, virou-se e começou a queixar-se de que o banco tentava roubar seu dinheiro, que estavam retendo o valor pelo qual ele tanto havia trabalhado. Carlos precisava saber toda a história, mas também precisava afastar o velho do banco para acalmar a situação. Perguntou-lhe o seu nome e ofereceu-se para levá-lo para tomar um café do outro lado da rua. Por que estava o velho tão desesperado por dinheiro? Carlos ficou impressionado quando José explicou que não tinha outra forma de pagar seus compromissos. Seu dinheiro estava acabando, e ele não tinha cartão bancário. Se não pudesse conseguir o dinheiro, não poderia comprar comida nem para ele, nem para sua esposa. E era pior. José não estava preocupado consigo mesmo, mas desesperado porque sem dinheiro, poderia perder o que lhe era mais precioso. Sua amada esposa estava terrivelmente doente e precisava de medicamentos, e ele não tinha dinheiro para comprá-los sem sacar dinheiro do banco. José estava frustrado consigo mesmo. O idoso, com seus 92 anos, tinha uma mente afiada e geralmente estava atento a tudo. Sempre tinha dinheiro sobrando e até medicamentos, mas nas últimas 2 semanas ele também esteve doente e as coisas saíram do controle. Não podia sair de casa. O casal tinha uma enfermeira que vinha uma vez por semana para ajudá-los, mas não tinham ninguém para cuidar das tarefas diárias. Nunca tiveram filhos, e a maioria de seus sobrinhos e sobrinhas viviam longe,
com suas próprias vidas. Com sua esposa tão doente, tudo estava nas mãos de José. Ele ia ao banco sacar dinheiro e fazia todas as compras, até buscava os remédios para sua amada. Mas nas últimas semanas, havia tido uma gripe terrível e não podia sair para fazer essas coisas. Naquele momento, só tinham medicamentos para aquela manhã. Se não conseguisse sacar seu dinheiro, sua esposa ficaria sem, e isso poderia ser fatal. Além disso, também precisava comprar comida. O velho não tinha muita energia depois da gripe, mas tinha que estar forte para se levantar e fazer as coisas. Ele reuniu todas as suas forças e saiu, apenas para chegar ao banco e ser informado que não podia sacar seu dinheiro, pois seu documento de identidade havia vencido uma semana antes. Com tudo o que estava acontecendo, ele nem percebeu. Não entendia por que não podiam mostrar compaixão. Afinal, só havia passado uma semana, ele ainda tinha a mesma aparência. Mas as coisas não funcionavam assim. Ele nem tinha uma carteira de motorista que pudesse usar em substituição, seu documento de habilitação também tinha vencido há mais de um ano. José havia passado por muitos traumas no último ano, e fazia sentido que ele estivesse no limite. Ver sua esposa cada dia mais doente era angustiante. Ele era o cuidador dela, e agora sentia que estava falhando. Era uma preocupação que poderia destruir até alguém muito mais jovem. Ele entendia o que o banco estava dizendo, mas isso não ajudava. Não havia como resolver sua documentação naquele dia, e ele não podia ir ao departamento de identidade, que ficava do outro lado da cidade, sem perder várias horas. Ele nunca voltaria a tempo de resolver tudo. José abaixou a cabeça e deu um gole no café, tentando esconder mais lágrimas que se formavam. Aquilo foi a gota d'água. O idoso se sentiu totalmente derrotado. Seu coração não podia suportar mais contratempos. Mas, às vezes, nos nossos momentos mais baixos, outras pessoas podem nos levantar e ajudar. Carlos estava cansado, mas sabia que nunca dormiria tranquilo sabendo que não fez tudo o que podia para ajudar. Ele pediu a José que o acompanhasse até a delegacia, onde usariam o carro particular de Carlos. Ele estava oficialmente fora de serviço por 2 dias, o que significava que tinha todo o tempo do mundo para ajudar seu novo amigo. Então, eles foram ao departamento de licenças. Normalmente, era necessário agendar uma consulta para renovar a identidade, mas o uniforme de policial tinha algumas vantagens. Carlos conseguiu falar com um supervisor e explicar a situação. Saber que um homem de 92 anos não teria dinheiro para comida ou remédios, por estar sem a identidade, tocou o coração do supervisor, que decidiu fazer uma exceção. Contudo, havia outras más notícias. José não conseguiria o documento de identidade no mesmo dia, levaria entre 4 e 6 semanas para chegar pelo correio. Mas poderiam dar-lhe uma identificação temporária para usar. Carlos só podia esperar que fosse suficiente para o banco, que havia deixado muito claro que seguiam suas políticas rigorosamente, mesmo que isso significasse que um de seus clientes de longa data passasse fome. Com a nova identificação em mãos, os 2 homens voltaram ao banco. Carlos estava começando a se preocupar, pois era o único dia em que os bancos fechavam mais cedo. Eles se aproximavam da instituição financeira, enquanto José contava a Carlos histórias de sua vida. Essas histórias eram incríveis e inspiradoras. Carlos aproveitava cada momento do dia mais do que o velho poderia imaginar, mas estava sempre preocupado que falhasse em sua missão, enquanto estavam tão perto de concluí-la. O pessoal do banco havia expulsado o idoso, mas agora o policial o trazia de volta para resolver a situação. Chegaram ao banco e se apressaram para a porta. As portas estavam prestes a ser fechadas, mas Carlos se recusou a acreditar que era tarde demais. Ele entrou apressado e pediu que esperassem, explicando a situação. Então, o velho falou, desculpando-se sinceramente com a caixa a quem havia gritado e com todos os outros. Ele nunca se sentiu tão envergonhado, foi a pior forma como tratou alguém em sua vida. Mesmo que não pudessem ajudar, ele queria que soubessem o quanto lamentava. Finalmente, o gerente do banco decidiu flexibilizar um pouco as regras. O banco ainda não havia fechado, faltavam 5 minutos, que deveriam ser usados para encerrar as atividades, mas agora seriam usados para ajudar o idoso. Deram-lhe o dinheiro, e também um cartão bancário, mesmo que ele não quisesse usar. Teria uma segunda opção se algo assim acontecesse novamente. Carlos já havia feito muito pelo idoso, mas estava longe de terminar. José agradeceu a Carlos por tudo o que havia feito enquanto saíam do banco.
O idoso não via tanta bondade há muito tempo. Ele sabia que o policial tinha passado a noite inteira acordado e deveria estar cansado, mas sua gentileza ficaria marcada para sempre. Carlos riu, dizendo que ainda não havia terminado. Não havia como abandonar o idoso agora. O único avô de Carlos havia falecido no ano anterior, e era bom passar um tempo com alguém que o lembrava de seu avô. Ele não tinha compromisso algum, então podia dedicar mais tempo a fazer algo realmente bom. Carlos levou o idoso à farmácia para comprar os remédios, e em seguida, a uma loja de alimentos para fazer as compras. No caminho para casa, até pararam para comprar comida para José e sua esposa, já que foi um dia longo e Carlos não acreditava que José quisesse cozinhar. Foi um presente especial do policial para o casal idoso, que raramente comia algo de um restaurante. Com suas pensões, precisavam ter muito cuidado com os gastos, pois os custos médicos eram altos, mesmo com a ajuda extra do governo. José nunca poderia imaginar o que encontrou mais tarde. Carlos o levou para casa justo a tempo para a chegada da enfermeira. Sua esposa havia começado a se preocupar, mas ficou aliviada ao ver o marido chegando com um policial. Ela ficou contente em conhecer o jovem que tanto os ajudou, mas só compreenderam a extensão da ajuda mais tarde, naquela noite. Carlos já havia ido para casa descansar, como merecia, e o casal passou o tempo juntos. José então pegou o envelope com o dinheiro que havia sacado no banco. Queria garantir que ainda tinha o suficiente para o resto do mês, mas ficou chocado. Ele havia dado o envelope a Carlos para que o jovem pudesse pagar pelas compras e medicamentos. Foi mais rápido para ele contar o dinheiro do que para o velho, já que José estava muito cansado. Entregar o controle a outra pessoa foi um alívio, mas ele nunca esperava ver o que estava em sua frente. Chamou sua esposa e mostrou-lhe algo surpreendente. Todo o dinheiro que havia sacado do banco ainda estava no envelope. Carlos não havia usado nada do dinheiro de José. O jovem havia pagado de seu próprio bolso pelas compras e pelos medicamentos. Foi uma bênção maior do que José poderia imaginar. E a bondade de Carlos não parou por aí. No final, um dos maiores pesares de José se transformou em um dia de enorme bênção. Carlos sentiu que tinha voz novamente, e o casal não estava mais sozinho. Às vezes, as vidas podem mudar quando nos dedicamos a ajudar os outros. A bondade muda vidas. Após aquele longo dia, José e sua esposa finalmente puderam descansar. O jovem policial tinha feito muito mais do que eles poderiam ter pedido. A esposa de José estava incrédula com a generosidade de Carlos. Eles não sabiam quanto tempo mais tinham juntos, mas sabiam que, graças a Carlos, aqueles dias seriam mais tranquilos e cheios de esperança. Carlos, por sua vez, sentia-se recompensado. Ele havia feito a diferença na vida daquele casal, e de certa forma, na sua própria vida também. A partir daquele dia, Carlos se dedicou a ajudar mais pessoas em sua comunidade. Ele percebeu que pequenas ações de bondade podiam ter grandes impactos. E assim, ele continuou a ser uma força positiva na vida das pessoas ao seu redor. O idoso casal, que antes vivia uma vida isolada e cheia de dificuldades, agora tinha um amigo fiel. Nos 2 anos seguintes, Carlos visitava o casal frequentemente, ajudando com as compras e cuidando das tarefas que José não conseguia fazer. Carlos ajudava com o que podia, desde pequenas reparações na casa até acompanhar José em visitas médicas. Ele se tornou parte da vida deles, uma presença constante que trazia conforto e segurança. José e sua esposa viviam com mais tranquilidade, sabendo que podiam contar com Carlos. O policial, que havia perdido seu avô, encontrou em José uma figura paternal. E José, que nunca teve filhos, encontrou em Carlos o filho que sempre quis ter. Era uma conexão que ultrapassava gerações, uma amizade verdadeira que trouxe luz em tempos difíceis. Nos momentos mais desafiadores, é quando a verdadeira bondade das pessoas pode brilhar. Carlos demonstrou isso ao dedicar seu tempo e esforço para ajudar José e sua esposa. E em troca, recebeu gratidão, carinho e a satisfação de saber que fez a diferença. Esta é a beleza da humanidade, onde a bondade pode transformar vidas e criar laços eternos. Enquanto os dias passavam, José e sua esposa aproveitavam cada momento juntos, sabendo que não estavam sozinhos. Eles eram gratos por ter encontrado alguém como Carlos, que estava disposto a ir além para ajudá-los. E Carlos, por sua vez, continuava a espalhar bondade e compaixão, fazendo do mundo um lugar melhor. A história de José e Carlos nos lembra que,
mesmo nas situações mais desesperadoras, há sempre espaço para a bondade e a compaixão. E que, muitas vezes, a solução para nossos problemas pode vir de onde menos esperamos. Um simples ato de bondade pode mudar vidas e criar laços que duram para sempre. Assim, a vida de José, que antes estava cheia de preocupações e incertezas, tornou-se mais leve e cheia de esperança. Ele sabia que, não importava o que acontecesse, ele e sua esposa poderiam contar com Carlos. E essa certeza lhes deu paz nos 2 últimos anos de suas vidas. Carlos, com sua bondade e dedicação, não apenas ajudou um casal em necessidade, mas também encontrou um novo propósito em sua vida. Ele percebeu que a verdadeira satisfação vem de ajudar os outros e que cada pequeno ato de bondade pode ter um impacto duradouro. Esta história, que começou com desespero e frustração, terminou com esperança e gratidão. Mostra que a bondade humana é poderosa e que, mesmo em nossos piores momentos, podemos encontrar luz e apoio. É um lembrete de que, quando nos importamos com os outros, podemos fazer do mundo um lugar melhor. José e sua esposa não estavam mais sozinhos, e Carlos encontrou uma nova família. E assim, juntos, eles enfrentaram os desafios da vida, sabendo que, com bondade e compaixão, tudo é possível. Esta é a essência da humanidade, onde a bondade pode transformar os dias daqueles que menos esperam. A vida pode ser cheia de desafios, mas com pessoas como Carlos ao nosso lado, esses desafios se tornam mais fáceis de enfrentar. E ao final do dia, é a bondade e a compaixão que realmente importam. Esta história é um testemunho da força da bondade humana e da diferença que um simples ato pode fazer. Carlos continuou a ser uma força positiva na vida de muitas outras pessoas, espalhando a mensagem de que a bondade e a compaixão são as maiores virtudes que podemos ter. E José e sua esposa viveram os últimos 2 anos de suas vidas com a paz de saber que não estavam sozinhos. E assim, a história de José e Carlos nos inspira a sermos melhores, a ajudarmos uns aos outros e a nunca subestimarmos o poder de um simples ato de bondade. Porque, no final, é isso que realmente importa. O bem que fazemos e a diferença que causamos na vida das pessoas ao nosso redor. Você já passou por uma situação em que a bondade de um estranho fez toda a diferença? Como você acha que pequenos atos de bondade podem impactar a vida de alguém? Já teve a oportunidade de ajudar alguém em um momento crítico? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.